1952, eu vim do interior para fazer o Bandeirantes e em 54 eu fiz o vestibular aqui da Escola Paulista. Naquela época eu tinha a opção da escola e da USP e não havia possibilidade de dois vestibulares. Eu escolhi a escola porque a chance de entrar era maior. E foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, fazendo uma visão retrospectiva de toda a minha história aqui nessa escola. Eu comecei o curso, era uma escola muito forte na área clínica, tinha um bom setor de cirurgia, muito tranquilo, a gente se conhecia. Foi uma época de aprendizado muito grande. Isso que eu estou dizendo foi testado posteriormente na minha evolução, na carreira, na minha formação, né, etc. Quando eu comecei aqui na escola, eu tive alguns personagens, algumas pessoas muito marcantes. Uma foi o Rubino, que faleceu, e ele é obstetra, muito conhecido. Era um sujeito de uma formação muito boa, muito descontraído. Se contar muitas histórias a respeito do Rubino, como ele pregava peças e tal. E ele foi uma espécie de introdutor nessa escola, porque eu vim assustado, né? Eu era o mais novo da turma, não tinha 18 anos completos quando eu entrei na escola e logo fiz uma amizade. E ele me mostrou um lado descontraído também, que você poderia, né, ser um ótimo profissional, ter formação. E naquela época existiam duas clínicas muito fortes, a do Gebara e a do professor Jairo Ramos, eu me lembro. E eu optei pelo Gebara e era um aprendizado assim de professor para aluno, né, que acompanhava, ensinava. E eu acho que a gente teve uma formação muito importante naquela época, que eu acho que se tornou muito útil em propedêutica médica, né? E interesse em ouvir a história, olhar para o paciente. E eu, no quarto ano, eu resolvi fazer endócrino. Então eu fiz quarto e quinto ano, eu frequentava endocrinologia. E no sexto ano, eu entrando numa enfermaria, nós tínhamos pediatria no sexto ano, uma enfermaria pequena, 4, 5 leitos. A pediatria era muito pequena, 5 assistentes, eu acho. E não era só aqui na escola. Em todas as escolas médicas, isso há 50 e poucos anos atrás, quase não existia um setor tão importante como pediatria. Então, eu fiquei realmente, mexeu muito comigo, fiquei fascinado. Em poucos dias, eu decidi que eu ia fazer pediatria. Qual é a explicação? Primeiro, era uma época que a gente escolhia a especialidade por vocação, por vontade. Hoje em dia, eu sinto que o mercado dirige muito a opção, né? As possibilidades, sobrevivência, de ganhar, de tal. Isso foi. Eu tenho um irmão que se formou médico também, tinha um problema físico muito sério e hoje, revendo, eu acho que ele foi quem me estimulou a fazer pediatria. E foi a melhor escolha da minha vida, né? Também um grande personagem na época era o professor Jairo Ramos, que foi paraninfo da nossa turma. Uma figura marcante, não só aqui na escola, mas na pediatria brasileira. Ele tinha uma personalidade tão forte, assim, um carisma tão grande, quando ele entrava na sala, todo mundo se levantava. Ele foi o paraninfo e uma figura muito marcante. Eu fiz então o sexto ano e conversei com o professor Azarias, que era que eu iria fazer pediatria, e naquele ano iniciou-se a residência médica na Escola Paulista de Medicina. E tinha uma vaga na pediatria. Eu me candidatei, não me lembro, eram poucos candidatos, fui escolhido e fui então o primeiro residente de pediatria da Escola Paulista de Medicina. Foi um ano assim de muito aprendizado, né, porque eu era o único residente, tinha uma enfermaria, dava plantão e tive um preparo excelente, excelente. E num ambiente também muito favorável.
E, terminada a residência, eu continuei. Pouco tempo depois, eu fui contratado pela Rockefeller Foundation, que fazia um contrato para tempo integral. Fiquei, então, alguns anos nessa situação, mas logo depois, em 62, o governo resolveu contratar pessoas para serem professores, né? Iniciarem a carreira. Então, eu, em 1962, eu já fui professor da pediatria. Outro fato muito marcante na época foi a minha ida, nos anos 67, 68, para os Estados Unidos, onde eu fiquei em Nova York, no Long Island Jewish Hospital, um excelente hospital associado à Cornell, e que foi, então, na verdade, uma grande reviravolta na minha posição como médico, como professor, porque eu fui para lá também muito apavorado, com muito medo, porque poucas pessoas faziam estágio naquela época. Eu não sabia qual era realmente a minha formação que me permitia acompanhar um serviço. Foi excelente o meu estágio. Tenho vários comprovantes, pedidos de cartas, o que mostrou realmente que na escola eu tinha uma excelente formação. E naquela ocasião eu já recolhi material para um doutorado, estudando uma doença comum, muito importante em prematuro, que a gente chamava de membrana hialina. Daí começaram realmente a doar muito dinheiro para pesquisa e desenvolveram a substância surfactante, que hoje em dia mudou muito. Aliás, o primeiro estudo brasileiro com surfactante foi um mestrado aqui, na minha disciplina. Então, quando eu voltei, na verdade, eu voltei bastante confiante e iniciei a minha trajetória aqui na Escola Paulista de Medicina. Em 1972, pode ter algum, eu defendi meu doutorado aqui, posteriormente eu fiz livre docência, poucos anos depois, e me tornei professor titular no ano de 1978, com 42 anos. Era bastante jovem, mas abriu a possibilidade da criação da disciplina de pediatria neonatal, que é um setor extremamente importante da pediatria. Hoje em dia, talvez o setor mais importante, que lida com recém-nascidos, né, com sala de parto. Então foi a primeira cátedra. E nós desenvolvemos muito esse setor. Também eu me envolvi muito no departamento de pediatria. Assumi várias posições, inclusive coordenando vários anos na pós-graduação. E ter participado desse processo é um motivo de muito orgulho para mim. Atualmente nós temos no mínimo 1000 teses defendidas. A primeira foi em 1980 ou 81, com a professora Franci, que é uma docente da patologia, né? Então crescemos muito. E nesse período, então, eu não só trabalhei muito a pediatria, participei muito da pós-graduação da escola, o conselho de pós-graduação, e outras posições também fora do departamento, né? Eu fui o primeiro presidente da comissão que dá o título de professor afiliado nessa escola. Foi um processo que foi estudado durante muitos anos e dá às pessoas assim, qualificadas, né, com currículo, esse professor afiliado, que é um título muito importante, que permite à pessoa, mesmo não sendo do quadro docente, que pertença à disciplina, que possa ser receptor de grants, enfim. Fui também o presidente da comissão própria de avaliação da Unifesp durante muitos anos. Foi criado na época do presidente Lula para uma avaliação da instituição. Foi um trabalho também que eu desenvolvi com muito interesse, né, durante alguns anos. Também eu presidi a comissão de internacionalização da Unifesp, que não existia quase, e eu desenvolvi junto com poucas pessoas lá, e foi realmente muito bem sucedido, tanto que há uns 2 anos recebi uma homenagem do Conselho Universitário, dizendo que eu tinha sido o introdutor, o iniciador
internacionalização da Escola Paulista de Medicina. Então, toda a minha vida, na verdade, foi feita aqui na escola e eu sinto muito orgulho disso. Em relação ao Hospital São Paulo, eu também gostaria de dizer algo que foi o hospital que marcou toda a nossa vida. Independente do estado, do tipo de correlação do hospital com a escola, né? Eu sei que há muitas discussões a respeito. O Hospital São Paulo foi o hospital onde nós fizemos toda a nossa iniciação, evolução, onde pudemos fazer assistência de qualidade, pesquisa, extensão. Inclusive, nós podemos verificar que se a gente estudar a história do Hospital São Paulo e sua evolução até um hospital quaternário, de alta especialização, é uma história da Escola Paulista que se desenvolveu também de uma escola pequena, com uma medicina, né, que era mais à beira de leito, sem tanta tecnologia, com um hospital que faz pesquisas em todos os níveis, né? Então, é um hospital que foi fundamental na formação e, para mim, sempre foi o hospital universitário, né, da escola. Importante, importantíssimo na nossa formação. Como aluno da escola também, eu me lembro de alguns fatos, né? Nós tínhamos uma rivalidade muito grande com a Poli, né? A Pauli Poli, e eles tinham lá uma superioridade numérica, a gente não ganhava, até que um ano nós ganhamos uma Pauli Poli. E naquele ano eu fui diretor de esportes do Grêmio, né? E nós fomos atrás para contratar um técnico, porque havia disputa, e nós fomos procurar o Domingos da Guia. Domingos da Guia, que é o pai da Guia, do Palmeiras, esse jogador famoso, né? E eu, até naquela ocasião, fui com o Douglas, que é um colega de turma, jogava muito bem futebol, e ele nos apresentou, falou, esse é meu filho, ele é júnior lá no Bangu, né? E falou, olha, eu não posso ser técnico, mas indicou o Jurandir. O Jurandir foi um grande goleiro do Palmeiras, ele tinha uma autoescola, enfim, nós trouxemos, ganhamos a Pauli Poli aquele ano, e foi uma festa inesquecível. Uma característica da gente, na verdade, é gostar muito da escola. A gente ama muito a escola, talvez pelo clima que existia naquela época. Há pouco tempo atrás eu encontrei um colega mais antigo que não frequentava mais a escola. E eu perguntei, você não voltou à escola? Ele falou, não. Quando a gente entra na escola, a gente nunca sai. E aquela foi uma frase marcante, porque, na verdade, eu acho que ela é esse o sentimento que a gente tem, sabe? Você entra na escola, não sai nunca mais. É algo que te prende para sempre. E eu tive realmente muita atividade no início, porque eu fazia tempo integral, fui homenageado por várias turmas, fui homenageado por uma turma de Uberaba, porque eles faziam estágio aqui, e uma turma muito marcante foi uma turma que fez 50 anos de formada agora, que é a turma do professor Walter Albertoni, que é uma turma que formou gente muito importante, preciosa aqui para a instituição. Há pouco tempo eles fizeram 50 anos de formado e eu e o professor Prates fomos homenageados. Então foi um momento muito emocionante para mim e mostrou também, né, como nós desenvolvemos o departamento de pediatria. Então ter participado desse processo de crescimento, desenvolvimento, que não foi fácil. Isso significou muita discussão, muita luta, porque as escolas eram predominantemente escolas de cirurgia e de clínica médica. Então a briga por espaço, mas nós conseguimos. Hoje nós temos um departamento que eu acho que é o mais credenciado do país. Ele tem mais talvez de 500 médicos agora em todos os setores. E também uma coisa importante, que acho que tem a ver com a nossa formação, é uma grande inserção na sociedade de pediatria, que eu diria que é uma inserção por ponto de vista social, de transmitir conhecimento, de organizar a pediatria, de formar gente
de pediatras, especialistas em todo esse país. Um exemplo da importância, né? Na minha disciplina iniciou-se um programa muito importante, que é de reanimação neonatal. Na minha visão, o primeiro ano de vida é o ano mais importante da vida de uma criança. Porque nesse primeiro minuto você pode definir se ela será uma criança com boa condição ou não. Então ela tem que ser bem cuidada desde o nascimento, reanimada de acordo com normas. E hoje em dia foi iniciado aqui com a professora Ruth e a professora Fernanda, o programa de reanimação, que é o segundo maior do mundo. Então, um exemplo, né? E nossa atuação, fui presidente de comissão de departamento na Sociedade Brasileira de Pediatria. Por exemplo, eu fiz o primeiro Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica. Isso foi há cerca de 30 anos. E hoje em dia está extremamente desenvolvida essa área. Então eu também militei muito então, na pediatria de uma maneira, na neonatologia. Uma coisa também muito importante que ocorreu, que foi uma das melhores, eu acho que atitudes que eu tomei na minha vida, em 2003, junto com a doutora Ana Goulart, que hoje em dia é chefe de departamento, e a Liliana Takaoka, que é dentista, e fez mestrado e doutorado comigo, nós imaginamos fazer uma ONG, porque a gente observou que as famílias não tinham condição de vir à consulta, não tinham condição de remédio, não tinham condição de nada, nada, nada. A ideia, e nós não sabíamos bem como ela iria evoluir. Foi fantástico nesse período. Trouxemos grandes contribuições do ponto de vista financeiro, né? Melhoramos muito a condição dessas crianças. Atualmente a gente segue perto de 1.000 crianças, a maioria menores de 1.500, 1.000 gramas, que antigamente não sobreviviam, estão sobrevivendo com qualidade, né? Graças ao que essa ONG propiciou. As mães vêm, têm todo apoio, são atendidas por 9 ou 10 especialidades, recebem cesta básica, medicamento, enfim, tudo que elas necessitam. E hoje em dia, é o que eu digo, isso me deu uma estatura moral tão grande. Fizemos o nome de Viver e Sorrir, né? E hoje em dia ela mudou de nome, o Instituto de Cuidado ao Prematuro, que eu acho que delimita melhor, porque ela não é só de atenção, de cuidado, né? Nós temos pesquisas, eu mesmo estou orientando doutorados e outras, né, formações de pessoal, e isso é extremamente importante. Com a Viver e Sorrir, nós conseguimos também equipar melhor a nossa UTI, a UTI neonatal, e graças a um auxílio da família Safra, né? Principalmente através do Somoza, já falecido, seu filho, Azuri, nos deram e nos ajudam também mensalmente. Nós temos uma unidade de primeiro mundo, do ponto de vista de aparelhagem, mas principalmente muito qualificada. É um pessoal que foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi aprendendo. No início os resultados não eram tão bons, e hoje em dia é surpreendente, porque eles conseguem ventilar crianças de 500 gramas. Então essa também é uma grande contribuição, e nós estamos formando gente também, porque esse é um setor extremamente carente. Ele necessita realmente de pessoal especializado, né? E então isso. Um outro fato também é que quando eu voltei dos Estados Unidos, por um tempo, a pedido do pessoal, eu fui o primeiro chefe de clínica da maternidade escola de Vila Nova Cachoeirinha, que é uma maternidade modelo, né, até hoje de alto padrão. Eu permaneci lá, não sei se por 3 ou 4 anos, montando a equipe, fizemos trabalhos, e também foi um trabalho que realmente muito me
me agradou pela sequência e pelo que a maternidade é hoje em dia. E também, fruto de toda essa militância, eu tenho muito orgulho de... um dia fui chamado lá como se fosse participar de um simpósio e, na verdade, eles deram o nome da UTI neonatal, da terapia intensiva neonatal, de uma das maternidades mais tradicionais, que é a Promate, tem o meu nome, né? Então, fruto também da militância do meu trabalho, eu tive esse reconhecimento. Então, basicamente, eu acho, foram essas as coisas marcantes e eu ainda continuo nesse sentido. Há uma outra coisa que eu acho que eu fui muito importante, fundamental. Eu formei o primeiro grupo de bioética no departamento de pediatria, que ainda continua funcionando. Foi extremamente importante porque, na verdade, da gente corrigir posturas. Nós encontramos problemas muito sérios nas fichas médicas, no atendimento, porque as pessoas que lidam com doentes, com carentes, sem coisas, eles precisam ter consciência, né? São pessoas, precisam relacionar, precisam respeitar, e nem sempre isso é visto. Então nós vimos fichas com... não descreviam bem o que foi feito, ou feito coisas invasivas, sem indicação ou sem precisar do porquê. Então eu acho que nesse sentido foi extremamente importante esse setor, né, para a gente também poder questionar e avaliar sempre o que é feito, né, em termos éticos e principalmente hoje em dia, com essa complexidade grande da medicina, uma das coisas que eu observo, a gente tem conversado, é que a técnica está substituindo a ética, né? O uso exacerbado de técnicas, frequentemente desnecessária. Os jovens não se utilizam mais de conversar com a família, de olhar a família, sabe, de usar a propedêutica, que resolve a imensa maioria dos processos. Então, em termos de evolução, há muita coisa a ser feita, a ser corrigida, mas teve uma época também aí que nós questionávamos, né, fazer pediatria, porque não é muito reconhecido, não ganha bem, e ainda é uma luta que continua, é extremamente necessária. Nós cuidamos da criança e do adolescente até 19 anos, mais da metade da população. E hoje em dia eu digo às pessoas, façam pediatria, porque realmente é fascinante. É uma das especialidades que permite, sabe, você sentir útil, humano, relacionar com a família, e nós não podemos perder isso. Eu me aposentei com 70 anos, né, pela compulsória, e logo depois o Ulisses, que era da pediatria, um amigo, e me contratou e eu fiquei trabalhando na ONG, continuo na pós-graduação, fazendo outras atividades, principalmente desenvolvendo também a parte de internacionalização, e continuo ainda, né, na pediatria neonatal. Em breve agora, dois doutorados se completam ali, mais um em andamento. Então, e principalmente, eu tenho espaço, tenho tranquilidade, porque o nosso grupo é bastante unido. Sabe que na vida universitária, às vezes, as coisas não são, mas me deram todas as condições, eu tenho sala, tenho apoio. Então, permitiu que eu, que vou fazer 80 anos, ainda possa estar ligado à escola, que eu vejo como uma extensão da minha família, da minha casa, ou a minha casa, né, é uma extensão da escola, né, porque realmente eu vivo muito a escola e, por mais que eu possa fazer, eu ainda sou um devedor. Eu sempre declarei isso. Quando nós tivemos aí um livro dos 75 personagens da Escola Paulista, eu fui escolhido também. Me senti muito orgulhoso por isso.
E uma das coisas que eu fiz questão de dizer é que, por mais, é o que eu sinto, que eu possa fazer nessa escola, eu sou um devedor. Então, eu acho que, naquela época, eu atirei no que vi e acertei no que não vi, não é? Que foi o grande desenvolvimento da pediatria a partir daquela época. Nós somos uma pediatria reconhecida, tem gente de, sabe, de ótima formação, e eu participei ativamente, sim, de todo esse processo. Não só na minha disciplina, que é pediatria neonatal, como na pediatria e outras atividades da escola. Eu acho que muito é isso. Posso ter perdido algumas coisas, mas acho que dá uma ideia realmente. A senhora sabe que com o tempo a memória, né, às vezes falha, mas tudo que eu consigo hoje em dia, para mim é muito claro. Realmente foi isso, participei e vi a escola até crescer, né, crescer demais, esse processo agora de crescimento. Na verdade, quando ele surgiu, eu fui o único voto contra na congregação, porque eu achei que a gente podia ter um crescimento na área ligada à saúde, né? Nossa, vendo tudo retrospectivamente, eu acho que alguma coisa me guiou, né? Eu não sou crente nesse sentido, mas eu trabalho com pessoas que têm uma noção muito forte a respeito de fatos que a gente acha que não são possíveis, mas que têm uma origem, né? Tem uma crença assim, no divino, tudo. Às vezes eu penso que alguma mão, alguma coisa, me orientou para alguém que estava já pensando com a cabeça toda na endócrino, que já é uma especialidade consolidada, importante. Nós tínhamos um professor importante aqui para entrar numa sala com poucas crianças e se maravilhar e decidir, naquele momento, a vida, né? Quando não existia praticamente pediatria, era uma coisa muito pequena. Até tinha gente que dizia que a criança é um adulto em miniatura, isso não é verdade. Até uma ocasião na congregação terminar, pensou-se em não ter mais cirurgia pediátrica, que um cirurgião de adulto poderia fazer tudo. Não, absolutamente não. É extremamente importante. Não tem uma especialidade mais importante no sentido de valorização da vida e qualificação como é a pediatria. Então, apesar da dificuldade e tudo, eu sou um entusiasta.